TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, estamos começando mais um plenário da cidade. Recebo hoje o vereador Danilo Lopes do Avante. Vereador que atua nas áreas da saúde, educação, turismo, cultura e meio ambiente. Falando logo, vamos começar com a saúde. É do senhor a indicação sobre a criação de uma equipe de estratégia de saúde da família nos postos para atender aos moradores de rua, não é? Seja bem-vindo. Olá, Clarissa, telespectadores da TV Fortaleza, do plenário da cidade. É assim, Clarissa, a gente já percorreu 61 postos, que são as unidades de atenção primária à saúde do município de Fortaleza, de um total de 116, já percorremos mais da metade. Só existe um posto, que é o Paulo Marcelo, que fica no centro da cidade, que é destinado ao atendimento de pessoas em situação de rua. E a gente sabe que, infelizmente, pós-pandemia, o que tem acontecido na cidade, né? Não fica focado somente na zona central, tem moradores de rua em todo o município de Fortaleza e a gente quer ampliar esse atendimento para que realmente eles tenham, né, um cuidado maior, porque são pessoas extremamente vulneráveis e a gente enxerga dessa forma. E está cada vez mais, né? Essa questão que o senhor falou, que tem moradores de rua em toda a cidade. Infelizmente, com a situação atual, a gente encontra mais ainda pessoas em situação de vulnerabilidade social. Total, né? Muitos deles adictos de droga, que precisam de um tratamento diferenciado, né? E, enquanto isso, vem inclusive outro projeto de indicação meu, né? Que é para aumentar e ter concurso público para aqueles profissionais que estão na atenção primária à saúde, né? A atenção primária à saúde, para quem não tem esse entendimento, são os postos de saúde. A porta de entrada do SUS é o local mais importante. Então, a gente teve o último concurso público em 2006 para a Estratégia da Saúde da Família, que é composta pelo médico, dentista, técnico de enfermagem e enfermeira. Depois nós tivemos em 2015 para SBs e TSBs, que são as assistentes e técnicos de saúde bucal. Sendo que o que acontece, para você ter uma ideia desse concurso de 2006, de 420 médicos aprovados, mais ou menos, só tem hoje 130. Então, houve uma redução muito grande e hoje os médicos que estão através de contratos trabalhistas que não são contratos trabalhistas que deveriam ocorrer no setor público, né? O que é o chamado RPA já foi extinto, mas a gente tem muita seleção, com precarização da relação trabalhista. Então, a gente quer, depois de 16 anos, nada mais justo do que se ter um concurso público. Então, a gente solicitou para médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, dentistas, SBs e TSBs, para que realmente as equipes elas fiquem completas. Continuando ainda falando em saúde, também tem uma proposta do senhor para a criação de um centro para a pessoa com intolerâncias, alergias, ou é exclusivamente para o celíaco? O celíaco, ele é aquela pessoa que tem uma intolerância ao glúten. Agora você imagina, a nossa sociedade, se você acompanhar, antigamente a gente via muito pouca gente que tinha intolerância ou à lactose ou ao glúten. Mesmo a quantidade de crianças autistas tem aumentado consideravelmente o nascimento delas, então a gente tem que ter cuidado com pessoas que são especiais. O glúten, ele faz parte da nossa alimentação. É até difícil você pensar num alimento que não tenha glúten. Eu não me vejo sem comer pão. Eu não me vejo sem comer pão. Para mim, o principal alimento é o alimento mais barato, que as pessoas mais pobres têm acesso. Aí, se você e o mais gostoso, né? Na minha concepção, eu passaria o dia inteiro comendo pão. Então, eu sou, né, suspeito em falar. Mas, se você colocar pessoas que são de baixa renda, que vão ter intolerância, que não têm orientação e que não têm recurso, ele vai estar sujeito, inclusive, à fome. Ou então, a viver tendo processo alérgico. A intenção da gente, ao criar esse centro especializado, foi para que o poder público ele atinja principalmente
as pessoas mais necessitadas, aqueles de baixa renda e que desenvolveram intolerância ao glúten. E o pior é que algumas intolerâncias e algumas alergias, elas são mais graves, né? Porque, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, mas não é a alergia. Ela não chega a ser grave, mas quem tem alergia mesmo, realmente pode dar entrada numa emergência e a situação é bem mais grave. Se for processo alérgico, pode dar um processo de anafilaxia, né? Um choque anafilático. Tanto é que acontece muito isso com os crustáceos, né? A gente tem amigos que... Eu tenho vários amigos que não podem comer nem camarão, nem caranguejo. Tem gente que só o fato de uma comida ter sido feita na mesma panela, já começa a desenvolver, né, possibilidade de edema de glote. Né? Isso aí é terrível. Tem gente que é extremamente sensível, né? Então a gente tem que ter esse entendimento de que essas pessoas elas têm que ter o cuidado do poder público. Né? A gente passa por um momento de dificuldade, de doença aparecendo, agora vem a varíola do macaco. Eu fui vacinado contra a varíola humana em 78, mas pouca gente antes disso é vacinada, porque ela foi erradicada em 80, né? Mas a gente viveu o período pandêmico, sabe de toda a dificuldade que está acontecendo. O olhar, o financiamento da saúde ele tem que ser revisto, né? O sistema único de saúde ele tem que ser revisto. Então, assim, as dificuldades elas são tremendas e o desafio da saúde ele permanece porque não existe um olhar dos governos, independente de ser federal, municipal ou estadual, realmente um olhar sensível à causa da saúde. Vereador, nem ia lhe perguntar sobre isso, mas agora você falando em saúde, sobre essas doenças, veio na minha cabeça. A gente já estava se sentindo livre, né, dessa questão da Covid-19, todo mundo feliz, sem máscara, e aí de repente São Paulo já está usando máscara, parece que já tem um aumento no número de casos. Essa situação da saúde, o senhor acredita que ainda vamos sofrer bastante esse ano com isso? Olha, o entendimento que as pessoas têm que ter é o seguinte, nós tivemos uma epidemia, que não chegou a ser pandemia, né, de H1N1, certo? Todo ano você é vacinado contra H1N1. Então, ela virou endêmica. Dentro de períodos do ano, ela reaparece. Entenda uma coisa, a Covid ela é uma doença hoje que vai ser endêmica. Todo ano nós vamos ter novos casos, a gente vai ter que se adaptar. Não sei se no futuro, obviamente, a sensibilização das populações ao vírus vai criando a resistência. Cada um responde de uma forma diferente. Nós estamos vivendo a epidemia de dengue e chikungunya, os bares de Fortaleza tudo lotado. Foi a pior doença, eu tive Covid agora da Ômicron, né? Eu tive dengue. Para mim, a dengue foi a pior doença, eu tive duas. Na segunda, minhas plaquetas foram para 40 mil, foi uma dengue hemorrágica. Aí eu tive uma notícia internado, boa. então? Não cheguei a ser precisou. internado, não. Mas eu tive uma notícia boa. Quando eu fui fazer a sorologia, na sorologia eu pedi logo de tudo, de todas as arboviroses. E deu que eu já tinha tido chikungunya, certo? Ou seja, eu tive chikungunya sem ter sintoma algum. Existe a questão também de você desenvolver assintomático. Esse surto de gripe que está tendo em Fortaleza, eu fico com minha pulga atrás da orelha de que não seja realmente Covid, sabe? Porque ninguém está fazendo mais teste. Né? Uma gripe muito duradoura, ninguém sabe. A população tem que entender. Ela vai ter que conviver com a Covid para o resto da existência. Ela vai continuar. É um vírus de gripe, gente. Então, realmente, aí fortalece o que o senhor falou antes, que todo o sistema de saúde ele precisa ser fortalecido, precisa ser revisto. Para as outras coisas, inclusive, Clarice, tudo, das né? doenças crônicas, degenerativas, nós estamos vivendo um momento de demanda reprimida. Muita gente não foi ao médico, muita gente não foi ao hospital, não fez exame. Né? E isso faz com que esteja aparecendo pessoas com câncer, com doenças cardíacas não tratadas. Às vezes já um pouquinho mais avançado, né? Infelizmente. Isso aí é tudo ainda um resquício da Covid os dois anos que nós passamos. É triste. É uma tristeza. E o sistema sem estar preparado porque não tem o SUS, ele não existe dinheiro, financiamento. Se você pegar a educação, inclusive com o aumento salarial agora, o Fundeb financia, mas o SUS vem de onde? O dinheiro
está parado, muito hospital descredenciou. Então, a gente tem que fazer uma discussão, ao invés de estar discutindo besteira, que nesse país se discute muita besteira, essa polarização é um grande prejuízo para o nosso país, a gente tem que discutir política pública que realmente venha, né, trazer benefício para o povo, para a população. Solução, né? Não adianta, gente. É cada um realmente tentando impor a sua ideologia, quando, na verdade, as pessoas, no fundo, não querem nem saber disso. A grande maioria quer saber se a vida dela é resolvida. Verdade, vereador. Vereador, saindo um pouquinho da área da saúde, o senhor também tem vários projetos voltados para a educação. E entre eles um que exige que o profissional que trabalha com a educação física, ele realmente seja um profissional da educação física registrado, não é isso? Na verdade, o projeto da gente é o seguinte: a educação física, ela só está no ensino fundamental. O projeto da gente é que no ensino infantil tenhamos profissionais de educação física, que é justamente o jardim da infância, né, infantil 1, infantil 2, que são pedagogos que dão. Mas quem entende de toda questão da psicomotricidade é o profissional da educação física. A gente conversou previamente com a secretária de saúde e educação, da professora Dalila, e hoje saiu o edital. O pedagogo faz uma recreação. Né? Ele faz a recreação. Né? E que tem que ser o profissional de educação física. E hoje saiu o edital da educação, do concurso de educação das 2.000 vagas para professor, e nós temos 304 vagas para educação física, como ela falou na reunião que eu fui lá com o CREF, né, que é o Conselho Regional de Educação Física. Então, assim, ela já se comprometeu em parte desses professores já serem colocados na educação infantil. Isso, para a gente, é uma vitória. É uma vitória. Foi o segundo, depois dos pedagogos, a primeira área especializada contemplada com mais vagas foi a educação física. Então, assim, o projeto da gente está em andamento, mas a gente já se antecipou indo conversar com a secretária. Vereador, o senhor tem várias outras causas voltadas para a educação, né? É também uma área que lhe chama bastante atenção, porque além de dentista, de cirurgião dentista, o senhor também é educador, né? Sou professor com muito orgulho, é o que eu gosto mais de ser chamado, né? A gente tem inclusive unindo uma coisa com a outra, a gente tem da Escola Sorridente, que é para ensinar os meios de se obter saúde bucal dentro da escola, né? Eu sou formado em educação física, eu milito no esporte, então a gente tem projetos tanto dentro da escola, inclusive projetos que resgatam o patrimônio, que levam a escola para conhecer o patrimônio histórico de Fortaleza, também é um projeto de indicação. Que aí já tem também toda a relação com a cultura. Já tem o viés cultural, exatamente. Então a gente tenta fazer essa interdisciplinaridade, né? Fazendo com que a criança não fique somente dentro da escola, ela saia do espaço escolar e visite outros espaços, né? E dentro do esporte a gente também tem voltado para o idoso. Se falando ainda um pouco da criança, se depender, infelizmente, somente da família, as famílias que não têm condição, às vezes a criança nunca fica conhecendo pontos históricos, locais importantes, né, da cidade. Existe um desinteresse. Infelizmente, poucos estados brasileiros a gente vê as pessoas valorizando o patrimônio histórico. Por isso que eu admiro muito, né, o recifense. Infelizmente, eles estão passando por esse momento de dificuldade com as chuvas, mas a valorização do patrimônio e da cultura lá é algo fenomenal. Infelizmente, Fortaleza é uma cidade alheia a isso. Eu tinha até comentado da outra vez contigo sobre Cuiabá, que eu cheguei lá, achei o centro lindo, mas também depredado. O governo lá do Mato Grosso, ele deveria realmente ter um olhar melhor para ali, porque o patrimônio é muito bonito, inclusive mais rico de Fortaleza, eu achei, mas assim, o pouco que a gente tem sido destruído, e infelizmente a gente não tem política pública, é uma crítica que eu faço à Secult-FOL, que eu não estou vendo ela agir basicamente em nada. Vereador, vamos fazer só um rápido intervalo e já a gente volta com mais entrevista aqui no plenário da cidade. Fortaleza. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital.
Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. A União de Sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa Fortaleza. Plenário da cidade de volta. Hoje estamos entrevistando o vereador Danilo Lopes. Vereador, vamos conversar agora sobre um tema que eu sei que o senhor tem vários projetos também relacionados a esse tema, que é sobre os idosos, que realmente precisam muito, né, da atenção pública. O que a gente observou e pode observar no decorrer das 2 últimas décadas é o aumento da expectativa de vida. Hoje a quantidade de idosos no nosso país ela é imensa. O país não se preparou nem no sistema de saúde, nem no sistema previdenciário para esse processo de envelhecimento que foi abrupto. Quantidade de idosos muito grande. E também não faz política pública destinada ao idoso. O que, na minha concepção, é o maior absurdo. Isso aí não é um mérito da Prefeitura de Fortaleza, não. É um mérito do governo do Estado e do governo federal. Parcos recursos são destinados a políticas públicas para o idoso. Se o idoso ele se movimenta, se o idoso ele tem uma atenção da sua saúde mental, que é algo extremamente importante, que a gente tem batalhado muito sobre essa questão. Tenho até visitado vários CAPs e hospitais de saúde mental com um amigo que é o procurador do Estado, Damião Tenório. A gente tem visitado e vê que o idoso precisa desse resgate da saúde mental por conta da própria pandemia que deixou muita gente debilitada. Então nós temos que ter política pública efetiva, né? A gente tem aqui em Fortaleza vários projetos meus de atividade física, de saúde mental, inclusive de um aplicativo que é o Fortaleza 60+, para que o idoso ele tenha dentro desse aplicativo todo o direcionamento na questão de saúde, de transporte, de segurança. É para ele saber tudo o que tem para ele na cidade, inclusive os seus direitos. Eu estou trabalhando com uma aluna no mestrado de ensino na saúde da Unicristos, que é enfermeira, sobre o Estatuto do Idoso na Saúde, porque o idoso não sabe o direito que ele tem. Então a gente inicialmente propôs a Praça da Longevidade, certo? Que é um projeto meu antigo, em que você tem estações funcionais, barato, porque é tudo feito de concreto, Clarissa. Não precisa ter gastos grandes com equipamentos. Mas, infelizmente, o projeto de indicação depende de um olhar do gestor com cuidado, né? Em Fortaleza, até agora, nada de eu ter resposta em relação a isso. Eu, conversei com uma amiga prefeita de Solonópolis, ela gostou muito da ideia, a gente vai ver lá se leva para Solonópolis a Praça da Longevidade. Nós temos o projeto de longevidade também, que isso aí é um projeto orgânico do meu gabinete, né? A gente tem 2 praças em que tem profissional de educação física que presta serviços de atividade física, recreação, exercício funcional para idosos. Nós temos 90 idosos na Praça do João 23, 50 na Praça da MRV na Maraponga, mas isso é um projeto meu, orgânico, isso era para ser um projeto da Prefeitura, mas eu tenho certeza que o secretário Osiris Pontes, para mim um dos melhores secretários que nós temos nessa gestão, vai botar um projeto nesse mesmo estilo adiante. Então, assim, a gente tem um olhar diferenciado realmente para a pessoa idosa e a gente entende que, uma vez que eu trabalho a pessoa idosa em todos os seus aspectos, eu vou evitar que ele seja hospitalizado, eu vou evitar que ele fique em casa com depressão, porque o exercício físico ele melhora toda a questão da saúde mental da gente. Eu vou evitar que ele vá aos postos somente para ouvir o médico por conta da carência afetiva que tem no envelhecimento também. Mas, infelizmente, a política pública para a pessoa idosa no Brasil, como um todo, tirando alguns estados do Sul, ela é vergonhosa. Falando do despreparo da cidade, né, para esse público, eu sei que o senhor gosta muito de viajar e até pela questão cultural. É impressionante quando a gente vai, por exemplo, para Rio, São Paulo,
como tem idosos, e não estou dizendo que seja um modelo ideal essas cidades, mas no Rio, por exemplo, como tem idosos fazendo tudo só, né, andando nas ruas, ali com seu carrinho de compras no supermercado, porque inclusive é uma coisa simples, tem calçada para andar sem que eles sofram um acidente. Aqui os idosos, infelizmente, dependem muito que alguém os leve, os direcione, porque não tem nem como eles caminharem direito pela cidade. Primeiro tem toda essa questão de calçada, porque a queda é uma das principais causas de morbidade no idoso, né? E futura mortalidade, porque com morbidade o seu movimento começa a degenerar tudo, né? Se a gente levar em consideração o Rio de Janeiro, ele historicamente é uma cidade do Rio de Janeiro, que se pratica exercício físico. Então as pessoas estão envelhecendo melhor. Elas não vão para uma padaria a 2 quadras com o carro, alguém levando, alguém comprando para elas. Nem a mais quadras. Eles vão, você vê senhoras de 95 anos botando o maiô e indo para a praia. Eu vou te dar um dado interessante. O meu pós-doutorado, ele foi em odontogeriatria, né? Foi na cidade de Rouen, na França, na Normandia. E é um local frio. Todo mundo só faz as coisas a pé. Então a rapidez do passo deles é imensa. Aí foram as professoras comigo da Unifor, né? E eu comecei a andar com as professoras de lá. Eu já estava no ritmo delas, né? Quando a gente viu, estava as da Unifor uns 500 metros atrás da gente. Aí elas disseram, nossa, como elas andam lento, né? Eu digo, é porque no Brasil ninguém anda. No Brasil todo mundo pega o carro e vai. Infelizmente, e se você pegar uma comparação... Imagine se for 2 grupos de idosos, né? Se fossem professoras idosas. E nem eram idosas elas, nem eram idosas, era meia idade, entendeu? Mas a outra bota 1 quilômetro na frente andando. Se você pegar, por exemplo, a questão da orientação da alimentação, o Brasil hoje é um país que 37% das pessoas praticam atividade física, ou seja, é um país inativo. Alimentação, Estados Unidos. O americano ele é obeso. Dieta hipercalórica. Não vai para canto nenhum, a não ser no carro ou naquelas cadeiras de roda elétrica. Todo mundo hiperobeso. Você vai para a França? Não, a alimentação ela é balanceada. Eles andam para todo canto. Por isso que a vida é muito maior. Minha pesquisa foi feita no centro hospitalar, que tinha assim, de 12 mais de 100 anos, tinha de dezenas. Entendeu? Porque realmente vive-se muito porque adota um estilo de vida saudável. É tão simples, é uma matemática, Clarissa, mas precisa de um olhar do gestor para que as coisas efetivamente aconteçam. Com um olhar sensível, total, né? Total. Vereador, agora vamos falar de cultura. Tem muito projeto também voltado para a cultura, não é isso? Tem, sim, de resgate do patrimônio histórico da gente. Nós temos vários. Eu tenho brigado muito pela questão do farol, que ainda é um imbróglio. Sabe? É um dos prédios mais antigos que a gente tem aqui na cidade. A gente tem um projeto de visitação ao patrimônio histórico de Fortaleza, que hoje é feito pelo Gerson, salvo engano é Linhares, o sobrenome dele, e que ele é pago pela CDL. Ou seja, é patético, né? Dentro da Secretaria de Cultura não ter... Qualquer país civilizado, você chega na cidade para conhecer, tem pessoas que guiam, mostrando o centro histórico. Aqui não existe isso aí. É uma das coisas realmente que para quem é dentista como eu, que tudo meu, eu vejo na hora do que eu faço, a efetividade do que eu faço, chegar dentro de uma Câmara, saber como é todo um processo, chegar na gestão e ela não executar, para mim é triste. É triste. E a gente tem, inclusive, um que eu acho que está na CCJ agora. Fortaleza é uma cidade suja e pichada. Fortaleza é imunda. Fortaleza, Clarissa, graças a Deus, a minha vida foi estudar e viajar. Meu investimento de patrimônio foi isso. Fortaleza é uma das 5 cidades mais sujas do mundo que eu conheço. E está ficando cada vez... Mas se é um ranking real, é um ranking da seu. minha percepção. Mas eu não... Se você fizer dentro do Brasil, não tem capital mais suja que Fortaleza. Não tem, eu conheço... Faltam 4 capitais eu conhecer, né, no Brasil. E a primeira coisa que eu reparo é no lixo. Salvador era suja, mas Salvador está um brinco. Rio de Janeiro era imunda. Rio de Janeiro tem lei que pune. É multa.
Entendeu? E outra coisa, você pode andar em qualquer canto do mundo que você não vê cidade mais pichada que Fortaleza, não. Não tem, Clarice, eu duvido, eu quero que filme qualquer local que você tenha andado que tenha mais pichação do que Fortaleza. O poder público é negligente. Era já para ter uma política pública de multa, de prender quem picha da forma como picha e transformar isso em arte. Antes de multar, faz um processo educativo. O projeto que eu tenho, Arte Expressa na Via Expressa, é para tirar aquela pichação e grafita. Essas pessoas que picham, elas podem ter como meio de vida a grafitagem. Quantas pessoas hoje são... E eles respeitam, né? O grafite é respeitado. Então vamos colocar arte mesmo. Então eu sei que a pichação é uma arte de revolta, certo? Mas vamos dar oportunidade. O que está faltando na nossa cidade é oportunidade. A gente só vê nos outdoor. Fortaleza é a cidade que mais gera emprego. Fortaleza é uma cidade que o jovem não tem oportunidade. Porque se tivesse, não era violenta. Não se coíbe violência com mais violência. Ou então, vamos colocar a polícia nas ruas. Violência se coíbe com oportunidade. 90% das pessoas que estão envolvidas com o crime, se você desse perguntar se ele queria, se tivesse oportunidade, todo mundo largaria. 10% não, porque tem gente que já nasce violenta mesmo. Está na genética, está na estrutura psíquica dele, mas a imensa maioria abandonaria se tivesse oportunidade e, infelizmente, aqui não está sendo uma terra de oportunidade. Vereador, para finalizar, qual a expectativa do senhor para esse ano, que é um ano tão decisivo? A expectativa é de muita confusão daqui para o dia 2 de outubro. Né? É todo mundo querendo ter suas razões, sabe? E eu vou para o outro lado. Eu não quero ter razão em nada. Eu quero que as coisas aconteçam sem um discurso do gogó, da garganta, de atingir o outro, o discurso da inimizade, o discurso da perda de relações por conta de ideologias políticas, que elas são muitas vezes mutáveis. Sim. Né? Então, infelizmente, a gente vive um momento desse, o que eu desejaria era que a economia melhorasse, que a inflação baixasse, que os preços ficassem mais acessíveis, mas o grande fator agora é ser eleito. E a gente sabe, e eu faço a minha crítica, eu estou político, né? Eu sou político, como queira entender. Mas quando eu fui candidato, eu disse que eu ia fazer algo diferente. E tem realmente matérias e métodos que eu não entro. Não entro se eu acho que aquilo não vai trazer nenhum benefício ao meu mandato, à minha cidade, ao meu povo. Então, estou como pré-candidato, certo? Mas havendo a candidatura, eu vou trabalhar de uma forma completamente oposta ao que tem sido feito, porque isso aí tem irritado muita gente, esse processo, está sendo um processo extremamente cansativo para a alma e para a mente. Vereador, obrigada pela sua participação, espero revê-lo. Eu estou aqui à disposição do plenário da cidade no momento que você quiser, Clarice. Obrigado, pessoal da TV Fortaleza, e tudo de bom. Plenário da cidade, hoje entrevistou o vereador Danilo Lopes. Ficamos por aqui e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.